Essa é a tela do login, de login do SAEM. O usuário será a primeira parte do e-mail de cada usuário até o arroba e a senha que o usuário escolher. Para os agentes financeiros, o único menu disponível será o cadastro. Em cadastro, menu inadimplência e informar inadimplência. A tela de filtros de informar contratos inadimplentes apresentará dois filtros possíveis. Agente financeiro já virá pré-selecionado com o nome ou código do agente financeiro e a data de referência que virá já pré-selecionada para a data do dia anterior, que é a data de referência padrão. Em data de referência também será possível selecionar a data de referência do dia seguinte, do dia atual, desculpe. No caso, estamos no dia 11/7, seria possível já inserir os dados de inadimplência do dia 11/7, caso o agente financeiro já disponha desses dados e queira adiantar seu trabalho. Mas normalmente a gente trabalha com a data do dia anterior. Também é possível verificar o que foi incluído em inadimplência em datas anteriores a essas duas datas, a data de hoje e a data de referência. Contudo, esse cadastro não estará disponível para edição. Após selecionados os filtros, basta clicar em confirmar. Bom, bem-vindos à tela de informar contratos inadimplentes. Essa tela está dividida em duas seções. Os contratos com situação anterior de inadimplência, que nós falaremos em outro módulo, e novas inadimplências. A seção de baixo, novas inadimplências, é onde o agente financeiro poderá inserir, através do número de contrato conhecido, a inadimplência do dia para cada contrato. Para isso, basta digitar o número do contrato. Aqui eu vou inserir a inadimplência do dia. Teclar Tab. E o sistema irá carregar as informações de acordo com o cadastro do mutuário. Número do contrato, situação, ela poderá ser inadimplência normal, inadimplência de empresa, para aquelas entidades de administração indireta, ou pendência jurídica, para aqueles mutuários que possuem pendência judicial, liminares, ou inclusive aqueles que possuem pendência judicial com determinação para que sejam considerados adimplentes. Todos esses são classificados como pendência jurídica. Essas informações são carregadas do cadastro. Vencimento, a data de vencimento que consta no cadastro, o F, nome do mutuário com código, CNPJ, programa, dias de atraso contados a partir da data de vencimento, em que ele ficou inadimplente, então do último mês, né, ou a mais recente. O valor no vencimento, o valor devido quando o mutuário ficou inadimplente. E o status. Esse aqui só pode, nesse momento, ele só pode ser inadimplente. Ok? O vencimento desse contrato de Alagoinhas, no cadastro, vocês observaram aqui que constava dia 3. A informação mais nova que eu tenho é que o vencimento é dia 10. Então é possível para mim alterar esse vencimento aqui mesmo. E a contagem de dias, ela vai
aqui, ó, com a atualização da tela, a contagem de dias ocorreu corretamente para 0 dias, afinal, nós estamos trabalhando com a data de referência do dia 10. Ele acaba de ficar inadimplente. O valor dessa inadimplência, 365.966.99. Pronto. Nesse dia, esse foi o único contrato novo a adentrar na listagem de inadimplentes. Já podemos finalizar preenchimento. Ou melhor, podemos finalizar se, somente se, toda a lista já estiver preenchida. Como nos falta a validação dos contratos dos dias anteriores, a gente precisa dizer aqui se esse contrato permanece inadimplente ou se ele passou a estar adimplente. Então, enquanto essa validação não foi feita, não é possível finalizar. O sistema já está trabalhando, mas ele me informa que esses campos são obrigatórios para todos os contratos que constam na lista. Então, por enquanto a gente salva. Por enquanto a gente salva. E passamos para os contratos com situação anterior de inadimplência. Vamos falar agora dos contratos com situação anterior de inadimplência. Essa lista é carregada a partir dos contratos que já constam na listagem de inadimplentes. Todos esses contratos até o momento, até o dia 9, que é um dia antes da nossa data de referência, eles estão inadimplentes. Hoje eu teria a opção de manter esses contratos no cadastro de inadimplentes ou classificá-los como adimplentes caso eles tenham pago sua dívida. Somente 3 dos campos do cadastro de inadimplente estarão disponíveis para edição: a situação, o valor atualizado e o status. A situação, conforme eu tinha explicado anteriormente, ela pode assumir 3 valores de acordo com o cadastro de contratos: inadimplência normal, inadimplência empresa ou pendência jurídica. Pendência jurídica para aqueles mutuários que possuem pendência judicial, algum liminar que concedeu algum pleito do mutuário. Essa pendência jurídica ela pode ser parcial ou total. Total quando ela abrange todo o contrato. Parcial quando ela abrange, por exemplo, somente uma parcela de um determinado mês. O município foi questionar na justiça uma determinada parcela. A justiça concedeu a liminar para aquela parcela, mas para todos os outros fins o município fica sujeito ao contrato normalmente. Então ele pode ser considerado pendência jurídica em relação a uma determinada parcela, e em relação a todo o resto do contrato ele pode ser considerado inadimplente normalmente. Esse mutuário ele pode figurar 2 vezes, esse contrato pode figurar 2 vezes nessa listagem. Ele poderia estar aqui com pendência jurídica ou com inadimplência normal. Definida a situação, se ela se sustenta, se ela se mantém, já cadastrados as inadimplências do dia, conforme eu tinha explicado anteriormente, novas inadimplências, o agente financeiro poderá atualizar o valor, é o ideal, diariamente, lançar o valor atualizado e preencher o status. Se ele permanece inadimplente, então ele é inadimplente no status. Se ele se tornou adimplente, o valor atualizado da data de liquidação é registrado e o status é alterado para adimplente. No dia 10, nós temos um mutuário que ficou adimplente. É justamente a Prefeitura Municipal de Morro Chapéu. Nós sabemos do valor da liquidação, 34.311,52, e o status muda para adimplente. Todos os demais permanecem
inadimplentes. Bom, selecionado o status para todos os contratos da listagem anterior, inadimplentes, adimplentes, atualizados os valores ou situações, e cadastradas as novas inadimplências, já podemos clicar em finalizar preenchimento. Ao finalizar preenchimento, o sistema registra essas informações para processamento. Ele vai gerar os arquivos que vão ser processados e que vão alimentar as plataformas que disponibilizam essa informação para o público. Essa informação precisa ser disponibilizada, o horário de processamento dela diariamente é às 9h52 pela manhã e às 13h52 à tarde. Esse horário foi definido esse horário para que a informação esteja disponível até às 10 ou 2 da tarde, já na sua forma, então o último processamento seria às 2 da tarde. Outra coisa que é importante frisar é que nós trabalhamos aqui com agente financeiro Banco do Brasil, né? Essa listagem é uma listagem de mutuários do Banco do Brasil. Na listagem, para o agente financeiro, carteira de saneamento da Caixa Econômica, os mutuários permitidos para cadastramento, os contratos permitidos para cadastramento serão somente os da carteira de saneamento, e para o PNAF, também da Caixa, somente os contratos do PNAF estarão disponíveis para cadastramento.